Voltamos. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ah, beleza. Eu tô agora, eu tirei o fone e vou sem fone para ver se dá para fazer essa aula sem esse fone de ouvido que se incomoda pra caramba. Tá aqui. Para os exemplos que a gente estava. Bom, no finalzinho aí a aula foi interrompida, que deu tempo do Zoom, mas na realidade eu errei aqui mesmo. Eu estava na cabeça microcoulomb é só a primeira carga, a outra é mili. Então vai ficar 9 mais menos 6 mais menos 3, fica 9 menos 9 dá 10 a 0 mesmo. 18 dividido por 0,25 que dá os 72 newtons, tá? Tá certo aqui. Pensei que tivesse errado a digitação, porque eu estava com micro na cabeça. Micro e micro, mas é micro e mili. Então, 10 a menos 6, 10 a menos 3. Então, 9 mais menos 9, 10 a 0, que equivale a 1. Caiu aí, né? Pessoal, caiu a internet aí, voltou para todo mundo? Voltou. Deixa eu admitir aqui o pessoal está chegando. Caiu aí a minha internet, mas voltou agora, tá? Boa. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Abrir aqui de novo compartilhar aqui a tela com os exemplos para a gente terminar. Bom, então aqui vou desligar essa câmera para não ter problema aqui de cair novamente essa internet. Então, qualquer coisa, abre o microfone aí e me fala. Nós vimos aí essa sexta questão como exemplo, tá? Lembrando que aqui tá certo o cálculo, tá? Eu tinha me confundido, a Ana me chamou a atenção, tá correto. E aí a gente vai para outra questão, para outro exemplo, é o último que eu separei para vocês, para a gente falar de direção e sentido de força elétrica. Então nós temos aqui duas partículas pontiformes carregadas de cargas elétricas idênticas e de módulos iguais a Q, que encontram-se separadas por uma distância d. Em seguida, dobra-se 2Q, o módulo de uma das cargas, e triplica-se o módulo da outra para 3Q. E altera-se a distância entre as cargas para 1/3 da distância inicial, ou seja, d sobre 3. Determine a razão entre as forças elétricas inicial e final existente entre essas cargas. Então, observe que nesse exemplo, ele propôs alteração em todas as grandezas da fórmula. Só não mexeu na constante, que o próprio nome está dizendo é constante. Certo? Então, ele mexeu, alterou as cargas e alterou a distância. Certo? Então, você vai ter que fazer as alterações em todas as cargas, ok? Peraí, deixa eu só ver aqui. Poxa, professor, mas ele falou que dobra e você colocou na fórmula ali que ele Não, foi eu dividiu. que... Aqui é reduz também. Mas reduz não seria subtração? Não, reduzir a metade. Reduz-se a metade, tá?
Aliás, espera aí, tá tudo... Não, é porque ele falou triplica-se também. Não, esqueça aqui que vai confundir vocês esse cálculo aqui. Depois eu vou passar outro exemplo para vocês, porque aqui está errado, tá? Dobrou a carga e triplicou. Então vai ficar 2Q e 3Q. E aqui está Q sobre 2 e Q sobre 3, tá? Aqui está errado, é porque eu não tenho como alterar isso aqui, porque isso aqui é uma imagem. Então essa imagem não pode ser alterada. Deixa eu botar aqui, peraí que eu vou fazer aqui para vocês. É melhor, para não perder tempo, é melhor esquecer esse exemplo aqui. Depois eu passo outro exemplo para vocês, tá? Porque esse cálculo aqui está errado. Aqui eu não posso alterar, não consigo alterar porque é imagem. Senão eu alterava aqui o cálculo e botava lá, dobra-se e fazia um novo cálculo, tá? Mas aí quando a gente dobra, vai botar 2Q, como está aqui, 3Q sobre 3D ao quadrado. E aí altera todo o valor aqui dessa resposta, certo? Querem que eu faça aí? Faz, por favor. Então vamos lá, para a gente fazer, para não ficar confuso aí para vocês, porque esse cálculo aí estava errado. Duas partículas pontiformes carregadas de cargas elétricas idênticas e de módulo Q estão separadas por uma distância D. Em seguida, dobra-se uma das cargas para 2Q e o módulo de uma dobra-se o módulo de uma das cargas, já estava aqui, para 2Q e triplica-se o módulo da outra, 3Q, e altera-se a distância entre elas para 1/3 da distância inicial. Determine a razão das forças elétricas inicial e final. Você vai ter que F é igual a KO, ou K, vezes Q, vamos chamar de Qzão, vezes Qzinho, tudo isso sobre D ao quadrado, dividido por D ao quadrado, tá certo? Estou digitando aqui só para a gente ganhar tempo, então não estou botando a fração aí, senão eu vou perder tempo para passar essa fração. Então, o que acontece? A nova força é diferente da força inicial. Vamos chamar ela de F'. Essa nova força você vai calcular com as alterações que ele está propondo, certo? Que alterações são essas? Mexeu na constante? Não. Então, a constante permanece K. Dobrou uma das cargas, então uma das cargas passa a ser 2Q, vezes a outra carga que triplicou, que passa a ser 3Q, certo? Isso tudo sobre D ao quadrado. Só que D, ele reduziu até essa parte. Então, vai ficar D sobre 3 elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar D sobre 3, só que elevado ao quadrado. Certo? Então, D sobre 3 elevado ao quadrado. Esse vai ser o valor da nova força. Então, vamos pegar F' e calcular as alterações de F' em função dessa grandeza que foi alterada. Então, vai ficar K vezes 2Q vezes 3Q, fica 6 vezes K vezes Q vezes Q. Concordam? E D, que foi elevado ao quadrado, vai ficar como? Vai ficar D sobre 9. D ao quadrado dividido por 9. Concordam com isso aí? Sim. Concordo. Então, o que acontece? Quando você isolar esse valor numérico, você vai isolar,
Você tem quanto aí? Você tem 6 nonos. Seis vezes K vezes Q vezes Qzinho sobre 9. Sobre 9D. 9D ao quadrado. Digitar esse negócio é péssimo. Então, o que acontece? Você pode dizer que a nova força equivale a 6 nonos da força inicial, não é isso? Porque isso daqui vale F, ó. Então, você pode dizer que F' equivale a 6 nonos de F. Vou fazer assim para a gente não perder tempo nessa digitação. Entenderam? Professor, mas o dele não estava sendo dividido pelo 9, aí não teria que fazer, tipo, conservar a primeira vezes o inverso da segunda? Espera aí. Tá certo, desculpa. Esse 9 passa para cima multiplicando. Aí vai ficar 6 vezes 9, porque está dividindo aqui. Por isso que eu botei do lado ali e tá certo. Então, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar 6KO vezes Q vezes Q vezes Qzinho. Tudo isso vezes 9 sobre D ao quadrado. Então, isso daqui multiplicado por 9D ao quadrado, tá certo, viu? Foi eu que errei aqui, que eu estou digitando e esse negócio para digitar aqui é péssimo. Então, vai ficar, na realidade, você vai multiplicar e aí você vai ter que F', a nova força, só para não perder tempo, que eu estou preocupado com o horário. Vai ficar 6 vezes 9, 54. Ave Maria. 54 vezes F, né? Ok? Eu não entendi por que foi x, 9x sobre d ao quadrado. Não entendi, tá baixo. Eu não entendi por que foi 9x sobre d ao quadrado. Aqui é uma divisão. Divisão de divisão. É fração de fração. Conservo o primeiro termo, que é 6 vezes KO vezes Q, e multiplico pelo inverso do segundo. Ah, tá. D ao quadrado sobre 9 vai ficar 9 sobre D ao quadrado. E aí você multiplica 9 vezes 6, 54. KO vezes Q sobre D ao quadrado vale F. Aí o valor... Esse é só o vezes. Oi? Esse x aí é só do O vezes. x é o vezes, tá bom? Ah, tá. É porque eu não entendi esse negócio do x. X aqui é vezes. É porque eu botei... Num eu botei ponto. Ô, Carlos. Luiz Felipe tá falando pra você aceitar ele aí na aula. Pronto, botar vezes aqui com ponto. Que dá para vocês entenderem. Beleza? Conseguiu entender ou ficou complicado aí? Que ele bananou tudo aí. Não, deu para entender. Deu? Todo mundo entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente repete. Que até eu me confundi aqui na hora de digitar e tinha dividido, sendo que era para multiplicar. Ainda bem que foi Karine quem foi que avisou aí. Tá tranquilo? Tá tranquilo, cara. Só que ele Conseguiu pediu a entender, né? razão entre a inicial e a final. Isso. Então, beleza. Ó, é só porque aqui tinha um enunciado e o cálculo desse enunciado era uma figura e estava errado. E aí eu fui refazer aqui, tá? Mas o raciocínio é esse. Você vai propor fazer todas as alterações que ele propôs na fórmula e achar a relação entre elas. E o que eu disse para vocês que ele faz agora no vestibular
é isso. Ele bota, por exemplo, a força entre as cargas era de 100 newtons. Calcule o valor da nova força se eu dobrar uma das cargas, triplicar a outra e reduzir ao terço da distância. Então, você tem 54 vezes 100, e aí você vai ter 5.400 newtons o valor da nova força. Aí você vai poder calcular sem ele ter passado os valores numéricos. Ele só passa o valor da força inicial e as alterações para você calcular. Beleza? Pode seguir, né? Tá tranquilo. Beleza. Então pronto, vamos lá. Bom, vamos ver aqui agora a nossa outra parte, que é a direção e o sentido da força, tá? Aí sim é uma parte nova, porém relacionada com o mesmo assunto. Direção e sentido da força elétrica, ok? Vocês sabem que força é uma grandeza vetorial. Logo, a força elétrica não vai ser diferente. Vai ser uma grandeza vetorial também, certo? E toda grandeza vetorial, eu disse para vocês lá no primeiro ano, que ela é caracterizada por um módulo, uma unidade, uma direção e um sentido. Isso quer dizer o quê? Que até agora, o que nós falamos sobre força elétrica foi apenas a direção e o sentido. A direção e o sentido, não, desculpe. O módulo e a unidade. O que a gente vai falar agora é que é a direção e sentido. Então, nós só vimos como determinar o módulo através da força e vimos que a unidade da força é Newton, certo? Nós vamos agora determinar a direção e o sentido da força elétrica. A força elétrica, ela vai apresentar sempre direção e sentido por ser uma grandeza vetorial. Bom, a força entre as cargas elétricas, nós já vimos que depende do sinal dessas cargas. Então, nós temos a carga elétrica, que é um corpo eletrizado, tá? E existe uma distância entre essas cargas que vai influenciar nessa força. Nós acabamos de ver na fórmula, F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Ok? Então, você tem duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância D, como mostra a figura. Sabemos que as cargas, sendo de mesmo sinal, elas vão sofrer uma força de repulsão. Então, se forem duas cargas positivas, elas irão se afastar. Se forem duas cargas negativas, também irão se afastar. O sinal dessas cargas determinam também a direção e o sentido da força que vai atuar sobre elas, certo? Então, a força que vai atuar em Q1 vai jogar Q1 para a esquerda. E a força que vai atuar Q2 vai jogar ou empurrar Q2 para a direita da figura. Por quê? Porque essas cargas elas precisam se afastar, certo? Então, nesse exemplo, a direção da força vai ser horizontal, certo? A força que atua em Q1 vai ser horizontal para oeste e a que está em Q2 horizontal para leste. Ou você pode falar para a direita, força horizontal para a direita ou para a esquerda, certo? Se as cargas possuírem sinais contrários, sinais opostos, nós já vimos que essa força é de atração. Então, o que você observa? Observa que vai inverter a direção e o sentido. Então, essa força aqui, que atuava em Q1 na direção horizontal para a esquerda, agora ela vai atuar na direção horizontal para a direita. E inverte também a de Q2. Então, a força que atuava na direção horizontal para a direita, agora passa a ser direção horizontal para a esquerda, promovendo uma atração entre as cargas. Certo? Bom, aqui só conclui o que a gente já viu na fórmula, né? Que é baseada na lei de Coulomb. E a força de ação mútua entre dois corpos carregados tem a direção da linha que une os dois corpos.
e a intensidade é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aqui é a fórmula da lei de Coulomb, mas está mostrando que a direção da linha que une os corpos. Então, a força vai sempre atuar na direção que está da linha que está unindo os dois corpos. Então, você tem uma carga aqui e a outra carga aqui, essa força que atua, ela vai estar nessa linha que une os dois, certo? Imagine que eu não considere mais essa aqui. Eu queira considerar essa carga aqui de cima. O que vai acontecer? A força ela vai atuar nessa linha aqui, ó, que une as duas cargas. Então, é sempre nessa direção, saindo perpendicular à superfície da carga, sempre perpendicular e entrando perpendicular na superfície da carga. Vai sair se for positivo e entrar na linha de força se for negativo, ok? Mas é sempre perpendicular na linha que une as duas cargas. Bom, assim a gente consegue determinar a direção, certo? Aqui eu estou falando de duas cargas. E se nós tivermos três cargas, o que vai acontecer? Então, lembra lá de vetores, é uma grandeza vetorial. Então, nós vamos calcular a força resultante, tá? Então, imagine que eu tenho aqui duas cargas, Q1, Q2, três cargas, desculpe. Q1, Q2 e Q3. Se eu for analisar Q3, existe uma força que Q1, de Q1 em Q... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, beleza. Existe uma força de Q1 sobre Q3 e existe outra força de Q2 sobre Q3. Força mútua, né? Entre os dois e entre os dois. Então, Q3 está sob a ação de duas forças. Há quem ele interage com Q1 e aquele interage com o Q2. Vamos chamar de F1 e F2. No caso de F1 aqui, desse exemplo, vai ser de repulsão, porque é positivo e positivo. No caso de F2, Q2 é negativo, essa força aqui vai ser uma força de atração. Então, observe que aqui, ó, tá jogando a carga para cima, certo? Afastando de Q1, e aqui está jogando a carga para baixo, aproximando de Q2. Então, repulsão e atração. Porém, Q3 está sob a ação das duas forças. Existe uma força resultante que atua em Q3. E essa força resultante é a força da interação das duas, que corresponde a F1 mais F2. Lembrando que nem sempre a soma dessas duas forças vetoriais vai ser uma soma algébrica, ok? Aqui, por exemplo, eu vou ter que calcular pela lei do cosseno, certo? Força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, que vai ter que ser dado aqui, ó. Se fosse 90 graus, como é que eu ia calcular força resultante pelo teorema de Pitágoras, né? FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Se tiverem mesma direção e sentidos, vai ser uma soma algébrica. Se tiver sentidos opostos, vai ser uma subtração. Lembra? Então, não se esqueçam desse detalhe. A soma da força resultante é sempre uma soma vetorial. Por isso, você vai ter que determinar primeiro a direção e o sentido das forças que atuam nessas cargas. Tá certo? Se você não determinar direção e sentido, você não vai poder calcular a força resultante. Ok? Por exemplo, ó, vamos supor que aqui eu tenho uma carga Q1, aqui eu tenho outra carga Q2 e aqui eu tenho outra carga Q3, tá? Vamos botar aqui, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. O que vai acontecer? Essa carga nessa vai gerar uma força de repulsão. Vamos chamar de F1 aqui. E essa carga nessa aqui, Q2, vai gerar uma força de atração. Não é isso?
porque são sinais opostos. Se as cargas forem iguais e as distâncias forem iguais, qual vai ser a força resultante aqui? Zero, concorda? Pessoal, entenderam aí? Concordo. Porque uma tem sentido oposto à outra. Se as cargas são iguais e as distâncias são iguais, a força que F1 vai ser exatamente igual a F2. Como elas têm sentidos opostos, a resultante entre elas vai ser zero. Ok? Então, você tem que analisar dessa forma. Calcular o módulo através da fórmula que nós vimos, né? Lei de Coulomb, e determinar a direção e sentido para calcular a força resultante. Sempre que vocês tiverem a interação de mais de duas cargas. Então, você tem 3, 4, 5 cargas, você vai fazer sempre dessa forma. Tá? Ah, professor, se eu tiver 5 cargas, se eu tiver 10 cargas, como é que eu vou fazer? Igual a gente tinha 10 vetores. A gente vai fazendo de 2 em 2 até chegar nos dois finais e achar a resultante final. Ok? Tranquilo? Bom, Tranquilo. outro detalhe é que a força elétrica, ela atua dentro de um campo elétrico, tá? O que é campo elétrico? É a região ao redor da carga aonde você observa a atuação da força elétrica. Então, você tem a atuação da força elétrica numa região determinada. E essa região determinada, ela corresponde ao nosso campo elétrico, tá? É igual a gravidade. A força gravitacional, ela atua numa região ao redor da Terra. Essa região ao redor da Terra corresponde ao nosso campo gravitacional, certo? Não significa dizer que fora do campo não existe atuação da força. Uma carga elétrica, ela gera uma força numa região ao seu redor e essa região ao seu redor forma o nosso campo elétrico. Porém, fora desse campo, essa força também atua. Imagine que eu tenha a carga aqui e o campo elétrico seja essa região aqui, ó, ao redor da carga. Ok? Isso quer dizer o quê? Imagine que aqui fosse a Terra e aqui fosse a atmosfera. O campo gravitacional da Terra corresponde à atmosfera. Se você... A Lua, por exemplo, a Lua está aqui. A Lua, ela gira ao redor da Terra, por quê? Porque ela é atraída pela Terra. Mas como a Lua está fora do campo gravitacional da Terra, ela não vai se locomover e cair sobre a superfície da Terra, certo? Então, existe a força de atração, mas essa força de atração aqui atua de forma reduzida porque está fora do campo gravitacional. A mesma coisa acontece com a carga. Se aqui eu tenho a carga, aqui eu tenho um campo elétrico. Aqui eu tenho um elétron. Esse elétron aqui, ele é atraído pela carga positiva, mas ele não vai de encontro à carga positiva porque ele está fora do campo gravitacional, do campo elétrico aqui no caso, tá? Que é semelhante ao campo gravitacional da Terra. Então, se a carga penetrar aqui, a carga negativa penetrar no campo, aí sim ela vai cair e se chocar com a carga positiva. Porque nessa região de campo elétrico, você tem a força atuando com maior intensidade. Aqui ela atua, mas atua de forma pequena. Então, não vai ser suficiente para fazer com que esse elétron vá em direção à carga positiva. Ele apenas vai girar aqui ao redor. É o que acontece com os elétrons nas camadas dos átomos. O núcleo, através dos prótons, atrai esses elétrons, mas eles não conseguem se chocar contra o núcleo. Então, eles ficam girando ao redor da eletrosfera. A mesma coisa acontece com a Terra e a Lua, ou com o Sol e a Terra e os demais planetas. Eles estão fora do campo gravitacional do que está no centro e conseguem apenas girar ao redor deles. Conseguiram entender aí? Ficou claro que é campo elétrico, gente? Acho que sim.
Então, campo elétrico é essa região ao redor da carga, aonde nós observamos a atuação com maior intensidade da força elétrica, certo? Então, a força elétrica atua com maior intensidade numa região próxima à carga, que é chamada de campo elétrico, tá? O campo elétrico também é uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial, ela influencia na força que nós estamos estudando. Então, por que eu estou falando aqui de força elétrica, de campo elétrico, rapidamente? Porque eu preciso entender que o campo elétrico influencia nessa força elétrica, tá? Não se preocupe com definição, porque a gente vai ter um capítulo para trabalhar só com cálculo e determinação de campo elétrico, ok? Aqui é só para vocês saberem o que é. Então, o vetor campo elétrico, ele está associado à força elétrica, tá? E os vetores força e campo possuem sempre a mesma direção. Então, o campo elétrico, ele determina a direção da força. E o sentido dessa força elétrica, no campo elétrico, ela vai depender do sinal, tá? E que sinal é esse? O sinal das cargas, tá? Então, o que ele fala aqui? Se a carga é positiva, a força e o campo terão o mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários, certo? Então, por exemplo, eu tenho um campo elétrico aqui, beleza? Esse campo elétrico, ele está aqui para a direita, ok? O campo elétrico está para a direita de vocês, que é representado pelo E, que está na linhazinha pontilhada. O que a gente está estudando é a nossa força. A força está com a linha contínua. Então, se a carga for positiva, o campo e a força, campo é representado por E, campo elétrico, e a força é representada por F. Eles terão o mesmo sentido, olha o que está falando aqui em cima, ó. O sentido será determinado pelo sinal da carga de prova. Carga de prova, eu vou explicar para vocês que é a carga que você coloca dentro do campo para testar ou provar a existência desse campo, tá? Então, essa carga é chamada de carga de prova ou carga de teste. Quando essa carga for positiva, a direção vai ser a mesma e o sentido também vai ser o mesmo. Então, observe que a força vai estar para a direita, junto com o campo que está para a direita. Se a carga for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Observe que o campo está para a direita, a linha pontilhada, e a força está para a esquerda. Então, o campo elétrico também influencia na força, na direção e o sentido da força. Toda vez que a carga for positiva, a força elétrica vai ter a mesma direção do campo elétrico. Toda vez que a carga for negativa, a força elétrica vai ter direção oposta ao campo elétrico. Ok? Então, isso daí determina a direção e o sentido da força. Certo? Agora, o campo elétrico, que é representado por E, ele depende do sinal da carga geradora. Quem é a carga geradora? É a carga que gera o campo. A carga maior gera o campo. A carga menor é a que vai se movimentar. Então, eu disse para vocês que nós temos uma força elétrica. A força elétrica ela é de interação entre duas cargas, certo? Eu posso ter uma carga grande e uma carga pequena. Existe uma força que é igual para as duas. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, essa carga Qzão, certo? E tem essa carga aqui, menorzinha Qzinho. Então, aqui é o Q maiúsculo, que a gente chama de Qzão, e aqui é o Q minúsculo, que a gente chama de Qzinho, certo? Bom, o Q maiúsculo representa a carga maior, o Q minúsculo a carga menor. Quem tem força maior? A força de Q1 ou a força de Q2? Vamos supor que uma fosse positiva e a outra aqui fosse negativa. A força aqui seria de
atração, certo? Qual a força maior, gente? A força de Qzão ou a força de Qzinho? Bora, meu povo. Qzão. Qzão, né? Que é carga maior? Errado. A força depende das duas cargas. F é igual a KO vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, a força que a carga maior puxa a menor é exatamente igual à força que a carga menor puxa a maior também, certo? Aquela coisa de Newton, que estava sentado embaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele, né? Não existe essa teoria. Aí ele imaginou, a terra atraiu a maçã, mas a maçã também atrai a terra. Verdade. A força que atua entre elas é igual. Por que que a maçã que cai e não a terra que sobe? Porque a massa da maçã é infinitamente menor do que a massa da terra. A mesma coisa acontece aqui. Você tem a carga geradora que atrai a carga de prova. A carga geradora é a maior, a carga de prova é a menor, tá? Essa força de atração, porém a carga de prova também atrai a geradora com a mesma força. Por que que essa carga é chamada de geradora? Porque ela fica parada, porque ela é maior. Quem vai se movimentar é o Qzinho, que é a carga menor. Então, por isso que ela é chamada de carga de prova ou carga de teste, porque ela é solta dentro do campo elétrico da carga geradora, e aí você vai observar se ela movimenta ou não. Se ela movimentar, ela está provando ou testando a existência do campo da carga geradora, que é a carga maior. Então, Qzão é a carga geradora, Qzinho é a carga de prova. Carga geradora é a carga maior que gera o campo, e carga de prova é a carga menor que se movimenta no campo ou se movimenta fora dele em função dessa força que atua nele. Porém, a força entre os dois é exatamente igual. A carga de prova é que movimenta dentro do campo ao redor dele, porque a carga de prova é maior, certo? A mesma coisa da Terra e a Lua. A Lua atrai a Terra da mesma forma que a Terra atrai a Lua. Por que que a Lua gira ao redor da Terra e não a Terra ao redor da Lua? Porque a massa da Lua é menor do que a massa da Terra. E sujeitos à mesma força, à mesma intensidade de força, os corpos de menor massa estão sob ação de movimento, sofrem uma aceleração maior, certo? Conseguiram entender isso aí, gente? Alguma dúvida sobre isso? Ô, Carlos, Sim, pode eu só falar. queria saber se você vai explicar um pouco mais sobre aquela coisa do cosseno, porque, tipo, eu entendi, mas eu preciso ver numa prática. Não, sim. A gente vai passar, como eu sempre passo exemplos, tá? A gente vai ter uma aula que eu vou passar exemplos de campo elétrico, igual a gente falou aí de força, e aí eu vou mostrar situações onde você tem mais de uma carga, duas ou três, e você vai calcular, tá? Agora, não se preocupe com a lei do cosseno, não, porque dificilmente ele cobra a lei do cosseno, porque aí ele tem que passar o ângulo, ele tem que passar uma tabela de função trigonométrica, mas eu posso passar um exemplo para vocês, só para vocês saberem como é que vai fazer. Relembrarem, na realidade, como é que vai calcular esse vetor. Uma mini Ok? revisãozinha de vetor aí, né? A gente pode dar uma revisãozinha de vetores. Beleza. Aproveitando esse assunto, eu já passo os exemplos pegando situações com vetores para a gente relembrar aí os vetores. Beleza? Meus queridos, Beleza. Ok. nossa aula está terminando, falta menos de um minuto. Então, a qualquer momento aí vai cair o Zoom. Então, obrigado pela participação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no WhatsApp. Pode mandar que a gente vai esclarecendo. Beleza? Beleza, Obrigadão Carlos. a Valeu. todos. Bom restante de aula e bom Tchau, final Carlos. para vocês. Tchau, tchau. Qualquer coisa, manda mensagem.